A mudança de fase. Em 1935, houve a mudança de fase evolutiva para as vidas humanas, mudando da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. E por que houve essa mudança de fase? Por duas razões básicas. A primeira é porque tudo já foi projetado para assim ser, para que, com a evolução do pensamento, pudesse vir a ter a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos possam ter suas vidas mortais transformadas em vidas eternas racionais. E como vidas eternas com consciência racional, todos em condições de deixarem a deformação e voltarem ao seu verdadeiro estado natural para irem habitar o mundo racional. E a segunda razão é porque a humanidade pensadora já não tinha mais como avançar com o progresso do pensamento, porque o pensamento já tinha atingido sua data de validade. Motivo pelo qual, depois de terem atingido a civilização, já estavam se comportando como feras humanas, como bichos, como povos primitivos, maltratando e destruindo uns aos outros. Porque o pensamento amadureceu, e como não tinha uma fórmula de continuação, por isso, começou a secar, e no secar, foram perdendo o sentimento de humanidade, vindo daí toda sorte de desumanidades. E revoltada com tudo o que estava acontecendo, a natureza já estava prestes a destruir tudo de novo, como destruiu outras civilizações anteriormente. Porque os pensadores, mesmo tendo assistência dela, da natureza que alimentava o pensamento de todos com suas orientações, mesmo assim, aqueles civilizados chegavam a um ponto de passarem a não mais corresponderem ao estado de civilizados que alcançaram. De modo que, para que mais essa civilização não fosse destruída, veio o mundo racional a instaurar, na Terra, a fase racional, antes que a natureza deliberasse por acabar com tudo, de novo. Mas se é assim, por que então o racional superior fala que a vida antes de 1935 era muito boa? Com todos, de 1935 para trás, vivendo mais ou menos equilibrados com ordem, respeito, disciplina. Todos animados, felizes e contentes com o progresso que estavam levando. Como pode isso? Mesmo porque o que tivemos ali, antes de 35, foi uma grande guerra, muitas escravidões, muitos desrespeitos humanos, muitas atrocidades e covardias, muitas epidemias e dificuldades. Como entender isso, essa contradição? A questão, de fato, não é simples de se aceitar, mas consideremos que a fala, de 1935 para trás, é relativa, considerando o estágio de vida em que se encontravam aqueles povos em evolução. Então, uma fala relativa, que também é fortemente usada para enfatizar a mudança de fase, o término da fase do pensamento para a entrada da fase racional. Então, o racional superior disse, em 1935, feche as portas do centro, não atenda mais ninguém, que vamos entrar na Era do Fogo, e vamos passar por uma fase mundial, de salve-se quem puder, e se puder. Mas a Era do Fogo já há muito tinha começado. Na verdade, muitos povos já viviam em condições tenebrosas de salve-se quem puder e se puder, principalmente, causado pela Primeira Grande Guerra. Entretanto, o mal causado pela Primeira Grande Guerra foi no mínimo triplicado com a Segunda Grande Guerra, que veio depois de 1935, em 1939. Sendo de fato uma grande Era do Fogo que depois veio se estendendo com centenas de outros conflitos bélicos até os dias de hoje. Isso tudo, conforme anunciado pelo Racional Superior em outubro de 1935. Então, consideremos que, para estabelecer esse marco do início de uma nova fase de vida, em 1935, tem essas e muitas outras citações, com comparações de quando o pensamento funcionava sadiamente e de como, quando o pensamento passou a enfraquecer, adoecer e se desequilibrar, desequilibrando as relações humanas. Porque tinha sim, de uma maneira geral, pelos que tinham seus pensamentos funcionando, sadiamente, o respeito de uns para com os outros, o valor da palavra de honra, a vida cheia de esperança, com vergonha de errar, de progressos, de engrandecimentos, que podem ser observados em muitos casos, em muitas partes do mundo.
razão pela qual muitas atrocidades de tempos passados foram abolidas, com criações de leis de proteção à vida, de respeito aos direitos humanos e de combates às barbáries e corrupções, de desenvolvimentos tecnológicos e de melhorias de vida. Porque, por se tratar de uma deformação, tem a diferença entre os seres, tem os que pensavam bem, no bem de todos, e tem os que só pensavam no bem de si mesmos, não importando o mal que era feito aos outros, ou o mal que poderiam causar aos outros. Então, as considerações do racional superior nesse caso, sobre a vida antes de 35, e depois, são feitas para dar destaque e explicar a entrada da fase racional, demonstrando o equilíbrio moderado que tinham os povos atrasados, em relação ao desequilíbrio dos povos dessas gerações ditas, mais evoluídas, o regresso de todos, com as liquidações morais, físicas e financeiras, e com a inversão de valores, onde o certo é adotado como errado, e o errado como certo. Porque os pensamentos de muitos já secou, e por secarem, aí estão, muitos civilizados agindo como monstros e selvagens. Então são considerações feitas, referente ao nível de evolução em que se encontravam os povos mais antigos, em comparação aos povos mais atuais, considerações feitas por uma determinada perspectiva, por um determinado ângulo, focando na vida, antes do seu agravamento que viria como anunciado, a Era do Fogo, pós 1935, como de fato se deu, e se dá. Enquanto, em paralelo, seguiria o desenvolvimento da fase racional como aqui está. Salve!